Hoje nós iremos falar sobre progressão aritmética, mais conhecida como PA. E aí, o que seria uma PA? Normalmente, quando a gente trabalha com progressões aritméticas, a gente sempre se depara inicialmente com uma sequência. Então, imagine que eu dissesse a vocês que nessa quarentena eu decidi caminhar. Isso mesmo. No primeiro dia, eu caminhei apenas 5 minutos, porque eu estava apenas começando. Mas aí, pegando aquele ritmo da caminhada, aquela coisa toda, no segundo dia eu já consegui aumentar um pouco mais esse ritmo e eu caminhei 8 minutos. No terceiro dia, 11 minutos. No quarto dia, 14 minutos. No quinto dia, 17 minutos. No sexto dia, 20 minutos. Imagine você que eu caminhei por 30 dias. E aí eu poderia te perguntar assim: quantos minutos que eu caminhei no 30º dia? E aí? O que é que você faria para me responder essa pergunta? Você tentaria ver qual é o padrão para continuar fazendo dia a dia? Mas será que isso vale a pena? Pois bem, se você respondeu para mim que iria ficar fazendo dia a dia para ver de quanto em quanto que aumenta, ok, dá para fazer. Mas em termos de prova, você tem que observar que nem sempre isso é vantajoso. Imagine você lá na prova do Enem, ou você lá na prova do SAEP, que vai acontecer no seu terceiro ano do ensino médio, ou você lá no SSA1, e ter que fazer isso um por um. Quanto tempo isso não vai te custar? Não é mesmo? Mas antes de chegar em fórmulas, em meios mais práticos de fazer, vamos entender a situação aqui. Então, observe que eu decidi caminhar no primeiro dia. Se é primeiro dia, é meu primeiro termo. Eu vou chamar esse primeiro dia de A1. No meu primeiro dia, eu caminhei 5 minutos. No meu segundo dia, eu vou chamar ele de A2. Eu caminhei 8 minutos. Terceiro dia, caminhei 11 minutos. Quarto dia, 14 minutos. Quinto dia, 17 minutos. Sexto dia, 20 minutos. Aí eu quero saber aqui quanto que eu caminhei no 30º dia. E aí, que valor é esse? Observe que isso é uma sequência numérica, certo? E ela recebe o nome de progressão aritmética porque a gente tem um valor que vai sendo somado a cada um desses termos. Observe que aqui é 5, aqui é 8. Quanto que aumentou de 5 até 8? E aí você pode pensar 5, 6, 7, 8. Aumentou 3. Quando você olha para o 8 e para o 11, aí você pensa quanto que aumentou de 8 até o 11? 8, 9, 10, 11. Também aumentou 3. Quando você olha para o 11 e para o 14, você diz, de 11 até 14. 12, 13, 14. Também aumentou 3. Então, você vai observar que nesta sequência aqui, não é em todas, tá? Que aumenta 3. Nessa sequência, a nossa razão, que é o valor que vai aumentando, ou pode ser subtraindo, é igual a 3. Então, agora já tem um outro valorzinho que é R, de razão. E essa razão é igual a 3. Você também poderia fazer essa razão como sendo, por exemplo, o A2 menos o A1. Quem é A2? O segundo, 8, menos o primeiro, 5. E 8 menos 5 é 3, do mesmo jeito. É só você pegar dois termos seguidos. Ó. Você pode encontrar a razão fazendo o A6 menos o anterior. Quem é anterior a A6? A5. Então, você poderia fazer, ó, A6 é 20 menos 17. E isso vai dar 3. Sempre vai dar 3 para este caso aqui, certo? Então, a gente já tem, ó, termos de uma PA. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tem o sétimo, oitavo, nono, décimo. E eu quero saber no 11º, certo? E a gente também tem um termo geral, que é o maior termo, que a gente chama ele de AN, termo geral, que é o termo
que a gente trabalha para descobrir o A30, o A27, o A100. Imagine que eu caminhei por 100 dias. Quantos minutos que eu caminhei no 100º dia? Observe que fazer até o A30 é tranquilo, né? Sair fazendo de 3 em 3 até ter 30 números aqui na minha sequência. Mas imagine só que eu caminhei 3 meses e 10 dias, considerando que cada mês tem 30 dias. Ó. Um mês 30, outro mês 60, outro mês 90, mais 10 dias. Eu caminhei 100 dias. Não vai te dar trabalho ficar fazendo de um por um? Vai. Então, quanto que eu caminhei no 100º dia? Quanto que é o A100? E aí? Quantos minutos eu caminhei no 100º dia? Isso dá um pouquinho de trabalho, mas a gente tem como fazer. Então, ó, progressão aritmética é uma sequência numérica onde termo a termo valores são somados ou subtraídos. E aí a gente tem a razão, que é esse valor que eu vou somando ou subtraindo os meus termos. Nesse caso aqui eu estou somando, ó, 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 3, 20. E lá vai o trem. Certo? Cada elemento desse se chama termo de uma PA. Então, o primeiro valor, A1, que é o primeiro termo. Segundo valor, A2. Terceiro valor, A3. Quarto valor, A4. E assim sucessivamente. Certo? Então, definindo, estou mandando para vocês um resuminho que eu fiz dessa vez. E aí, eu coloquei PA como sendo uma sequência numérica de números reais, na qual a diferença entre um termo qualquer a partir do segundo termo e o termo antecedente, ou seja, a diferença do termo qualquer a partir do segundo com o antecedente, ou seja, a diferença entre A2 e A1, que é a diferença, a subtração, é sempre a mesma. Então, isso quer dizer o quê? Que 8 menos 5 é 3, 11 menos 8 é 3, 14 menos 11 é 3, 17 menos 14 é 3, 20 menos 17 é 3. Então, a diferença entre um termo e seu antecessor é sempre constante, é sempre a mesma. Isso recebe o nome de razão de uma PA, que é indicada pela letra R. Certo? E o sinal dessa razão, ela vai dizer se a nossa PA ela é crescente, constante ou decrescente. No nosso caso aqui, ó, nossa razão foi 3, positivo. Então, a nossa PA, ela é crescente. Certo? Agora, se eu tivesse a seguinte sequência, 20, 17, 14, 11. Essa PA aqui, ó, quando eu fizesse a diferença, quando eu fizesse assim, ó, 17 menos 20. Isso não dá razão? O próximo menos o anterior. 17 menos 20. Tenho 17, devo 20. Vou ficar devendo 3. 14 menos 17. Tenho 14, devo 17. Vou ficar devendo 3. 11 menos 14. Tenho 11, devo 14. Vou ficar devendo 3. Agora, a minha razão é menos 3. Quando isso aqui acontece, a gente tem uma PA decrescente. Certo? É como se eu tivesse começado num pico, caminhando bastante, 20 minutos, depois 17 minutos, depois 14 minutos, mas à medida que eu fosse caminhando, eu fosse reduzindo dia após dia o tempo de caminhada, certo? Então aqui a gente tem uma PA decrescente, porque foi subtraindo a cada termo. E existe também a PA constante, que é, por exemplo, assim, ó, no primeiro dia eu caminhei 5 minutos, no segundo, 5 minutos, no terceiro, 5 minutos, quarto, 5 minutos, 5 minutos. Então, eu sempre caminhei 5 minutos. Então, quando eu fizer aqui a razão, 5 menos 5, 0. 5 menos 5,
zero. Sempre vai dar zero. Então, quando acontece que dá zero, a gente tem uma PA constante, porque ela nem aumenta e nem diminui, certo? Então, de PA a gente sabe que é uma progressão aritmética. Existe a razão, que é o valor que a gente vai somando ou o valor que a gente vai subtraindo. Tem os termos de uma razão, primeiro, segundo, terceiro. Tem o AN, que é o que a gente quer descobrir, que no nosso caso aqui é A30. Então, existe uma forma para a gente descobrir esse A30 sem ter que ficar fazendo mês a mês. E eu também quero descobrir aqui o A100. No próximo vídeo a gente vê como é que a gente faz esse cálculo.